E Hugo Souza foi mais uma vez herói no Corinthians. Para desespero dos torcedores da Lusa, vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o goleiro acaba de se tornar o terceiro da história do Corinthians com mais pênaltis defendidos. Preciso te atualizar também sobre a bronca pesada que o presidente do Flamengo deu em José Boto, Felipe Luiz e em todo o elenco do Fla. Bora registrar todos os detalhes da campanha decepcionante do Galo como mandante em 2026. Falo também sobre Palmeiras e São Paulo, clássico marcado para as semifinais do Campeonato Paulista. Para completar, por que a Arboleda não foi nem sequer relacionado para a partida do São Paulo contra o Red Bull Bragantino? Já o Santos emplacará 10 anos sem títulos importantes. Fernando Diniz demitido no Vasco. Quem assume no lugar dele, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Sugestão para essa segunda-feira, precisa de 3 resultados. Da vitória do Fenerbahçe na Turquia, da vitória do Al-Ahly e da vitória do Al-Qadisiyah, ambos na Arábia Saudita. Se esses 3 resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,12, ou seja, mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Para você fazer sua fezinha com a gente, pegar esse bilhete pronto, basta clicar no link que está no comentário fixo. A partir daí faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Cazé TV sempre teve mais audiência do que a GE enquanto as duas competiam por jogos dos campeonatos Paulista e Carioca. A Cazé TV apresentou Portuguesa e Corinthians, a GE apresentou Madureira e Flamengo. Cheguei a printar um momento no segundo tempo em que a diferença era de quase 1 milhão de usuários únicos a favor da Cazé TV. A Cazé TV tinha 2 milhões e 200 mil contra 1 milhão e 300 mil da GE. Preciso falar também sobre as finais do Campeonato Gaúcho. Internacional e Grêmio se enfrentam. O Grêmio conseguiu passar pelo Juventude nos pênaltis. Primeira partida de ida da final, marcada para 1º de março na Arena do Grêmio. Jogo da volta no dia 8, no Beira-Rio. Para completar o giro de notícias, contar que a Ponte Preta se acertou com o técnico Rodrigo Santana para o lugar de Marcelo Fernandes. Rodrigo Santana que esteve no Volta Redonda durante o Campeonato Carioca. Tem ainda informação importante que vem da Argentina. Marcelo Gallardo cogita deixar o River Plate. Está muito incomodado com o clube, com a falta de investimentos, e a derrota para o Vélez pode ter sido decisiva para essa saída. Preciso registrar que a Portuguesa se despediu do Campeonato Paulista aplaudida por seu torcedor. Lusa caiu de forma dramática para o Corinthians nas quartas de final do Paulistão, vencia por 1-0 quando levou gol aos 48 do segundo tempo. O Vitinho se aproveitou de um cruzamento da direita. O João Vitor, bom lateral, acabou falhando e o Vitinho acertou o ângulo para garantir o gol de empate. A Portuguesa havia aberto o placar com o Zé Vitor. No primeiro tempo, René desperdiçou um pênalti. Na decisão por pênaltis, vitória do Corinthians por 8-7. René, mais uma vez na disputa dos pênaltis, e Kawari desperdiçaram as cobranças para a Lusa. O Rodrigo Garro perdeu o pênalti para o Corinthians. De qualquer forma, campanha bem honesta da Portuguesa, que termina na 6ª colocação. Grande preocupação agora é com a possibilidade de perda de atletas, até porque o time da Portuguesa sai do Paulistão bastante valorizado. Na quinta-feira já tem jogo contra o Altos do Piauí, segunda fase da Copa do Brasil. A Lusa estreia no torneio de mata-mata brasileiro. E Fernando Diniz foi demitido pelo Vasco da Gama, derrota por 1-0 para o Fluminense na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O Diniz cai pela falta de resultados. Uma vitória nos últimos 7 jogos, uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Segunda passagem do Diniz por São Januário foi marcada por muito mais derrotas do que vitórias. 56 partidas, 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. A pressão pela demissão dele era gigante e há bastante tempo o Pedrinho é quem resistia, mas não foi possível suportá-la. Quero contar sobre a multa rescisória do Diniz. O Vasco vai ter de pagar 3 salários ao treinador e sua comissão. O Diniz ganhava 1 milhão e 200 mil mensais, ele e seus auxiliares, ou seja, o custo vai ser de cerca de 3 milhões e 600 mil por mês. Com uma observação importante, a multa rescisória do Diniz caiu de dezembro para janeiro em um mês de salário.
Se o Vasco suportasse até metade do ano, demissão custaria apenas 2 salários. E a pergunta que você deve estar se fazendo, tá bom, Nicola, mas quem vai ser o técnico do Vasco? Entre os treinadores brasileiros, aqueles que em algum momento agradaram, Rafael Guanais, que trabalha no Mirassol, e Renato Gaúcho. Não há proposta. O nome do Demichelis também foi divulgado pelo canal Atenção Vascaínos. Demichelis, que é argentino, já esteve no Bayern de Munique B, no River Plate e no Monterrey, atualmente desempregado. Quero falar sobre o Santos, que vai completar 10 anos sem qualquer título importante. No dia 8 de maio de 2016, o Santos venceu o Campeonato Paulista. Como até 8 de maio de 2026, o Santos não vai ter chance de ser campeão de absolutamente nada, depois da eliminação no Campeonato Paulista, derrota por 2-1 para o Novo Horizontino nesse domingo, dá para cravar que o Santos vai emplacar 10 anos sem taças importantes. Aí você deve estar perguntando, mas Nicola, o Santos foi campeão da Série B em 24, sim. Mas um time como o Santos não pode considerar a taça da segunda divisão como um título relevante, como um título importante, especialmente para um clube que teve Pelé como seu grande garoto propaganda. O Santos foi o único entre os grandes a ser eliminado nas quartas de final, fazia jogo razoável contra o Novo Horizontino, bem no segundo tempo, mal no primeiro tempo. Havia saído atrás, conseguiu o gol do empate, mas no finalzinho, Leonaldi de cabeça fez o gol da vitória do Novo Horizontino. Santos termina sua participação no Paulistão com apenas a 8ª colocação. Para completar, registrar que Juan Pablo Vojvoda balança, mas não deve ser demitido até quinta-feira, quando o Peixe recebe o Vasco da Gama. Bora falar agora sobre o São Paulo, porque Arboleda ficou fora até do banco de reservas na partida contra o Red Bull Bragantino. Confesso que fiquei surpreso com a ausência do zagueiro equatoriano. A Nicola, ele viajou, ficou alguns dias fora com a família, verdade. Foi resolver problemas pessoais no Equador e só voltou a trabalhar com o grupo na quarta-feira. Quarta, quinta e sexta. 3 dias de preparação, o jogo aconteceu no sábado. A história de que ele não foi relacionado por conta do limite de estrangeiros não é real. O Campeonato Paulista permite que sejam utilizados por partida ou relacionados para a partida 7 estrangeiros. O Crespo relacionou 6. Alan Franco, Enzo Dias, Bobadilha e Caleri jogaram. Ferrarese e Tapia foram para o banco e acabaram utilizados. A ausência do Arboleda na partida contra o Red Bull, ao menos do banco de reservas, foi uma escolha do técnico Hernan Crespo. Esse problema parece que vai ser superado para o próximo jogo contra o Palmeiras, até porque o Alan Franco foi expulso. Então, na pior das hipóteses, o Arboleda deve voltar ao banco de reservas, embora há quem imagine que o técnico argentino se incomodou com o fato de o Arboleda precisar viajar para o Equador. Só para completar, registrar que Lucas Moura vai para o jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri. A data do jogo será confirmada em reunião técnica, em reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista nessa segunda-feira, ou o jogo acontece sábado ou domingo, mas é certo que será na Arena Barueri, com a presença do Lucas Moura, que não gosta de jogar em gramado sintético, que tem tido problemas com o seu joelho, mas para uma partida desse tamanho não há por que ele ficar de fora, dá para cravar que o Lucas Moura estará em campo. E o Palmeiras terá pela frente nas semifinais do Campeonato Paulista um adversário indigesto, pelo menos em relação ao retrospecto. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram em 22 mata-matas e o São Paulo tem amplo domínio. Foram 17 vitórias do São Paulo contra apenas 5 do Palmeiras. Quando eu falo em vitórias, eu falo em classificações. São Paulo conseguiu avançar ao ser campeão 17 vezes contra apenas 5 do Verdão. É bem verdade que o Palmeiras foi o último a conseguir levar vantagem nesse clássico. Foi no Campeonato Paulista de 2025. Mas nos 3 duelos anteriores, quem havia passado foi o São Paulo. O Tricolor se classificou contra o Palmeiras nas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil de 22 e 23 e venceu a Supercopa do Brasil em cima do Verdão em 2024. Jogo único, Arena Barueri. Para você, quem é favorito a passar para a final, use o espaço para comentário e já registre sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo deixou escapar uma vitória que parecia fácil, nas mãos, contra o América. Vencia por 1-0 e levou o gol nos acréscimos. Com isso, o Atlético chegou a uma vitória nos 7 jogos como mandante na atual temporada. É bem verdade que não perdeu nenhum dos 7 jogos, mas foram 6 empates dentro do seu estádio com um aproveitamento pequeno de 42%.
Vitória contra o Cruzeiro 2-1, empates contra Betim, Tombense, Palmeiras, Atlético, Remo e América. Partida de volta, valendo vaga para a final do Campeonato Mineiro, acontece na próxima semana na Casa do Coelho. Importante registrar que o Atlético está em falta com vitórias. Nos últimos 19 jogos foram apenas 4 vitórias, estou contabilizando números desse ano e também do fim do ano passado. O time também tem sofrido muitos gols, só não levou gols em 3 das últimas 20 partidas. Você pode estar se perguntando, e o Eduardo Domingues, quando chega? Novo treinador argentino vai se juntar à delegação do Atlético em Porto Alegre para o confronto contra o Grêmio marcado para quarta-feira. Primeiro dia de trabalho dele com o clube será na quinta-feira em Belo Horizonte. E não é só a torcida do Flamengo que anda bastante incomodada com o desempenho do time em 2026. Antes de o elenco ser chamado de sem vergonha por torcedores do Flamengo que estiveram no confronto contra o Madureira nesse domingo, o BAP teve uma reunião a portas fechadas com José Boto, Felipe Luiz e todos os jogadores. E o BAP deixou bem claro que estava bastante incomodado com a falta de empenho, determinação e principalmente com a falta de resultados do Fla, que na temporada de 26 já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians, já perdeu a partida de ida da Recopa Sul-Americana para o Lanús e terminou apenas na 4ª colocação na fase de grupos do Campeonato Carioca, correndo risco até a última rodada de ter de disputar o quadrangular do rebaixamento. A reunião parece não ter surtido muito efeito, porque o primeiro tempo do Flamengo contra o Madureira foi bizarro, muito abaixo das expectativas. O Flamengo foi xingado pelo seu torcedor. Os jogadores foram ao vestiário por intervalo ouvindo ou aos gritos de time sem vergonha. No segundo tempo, recuperação e a vitória por 3-0, como era de se imaginar e esperar. O Flamengo estará na decisão do Campeonato Carioca. Vai poder perder por até 2 gols de diferença na partida de volta. E aí aguarda pelo vencedor do outro confronto. O Fluminense venceu o Vasco por 1-0 e deu um baita passo rumo à classificação. Fluminense que, sob o comando do técnico Zubeldia, já emplacou 20 vitórias num começo arrasador do treinador argentino. Quero falar agora sobre Hugo Souza, o grande herói, mais uma vez, da classificação do Corinthians para as semifinais do Campeonato Paulista. E dá para dizer que a noite do corintiano, nesse domingo, foi perto da perfeição. Não pela atuação, o time deixou a desejar e não foi bem no empate 1-1 com a Portuguesa, mas esse empate com vitória nos pênaltis por 8-7 permitiu ao Corinthians escapar de um clássico contra o Palmeiras na semifinal, com um jogo único na Arena Barueri. O adversário do Corinthians na semifinal será o Novo Horizontino, partida única no interior do estado. Importante registrar que o Hugo Souza se tornou o herói da classificação porque pegou 3 pênaltis, um no tempo normal, quando o jogo estava empatado em 0-0, pênalti cobrado pelo René, e mais 2 na decisão por pênaltis. Ele pega outro pênalti do René e um pênalti convertido ou cobrado pelo Cauari. Esse, inclusive, foi o pênalti determinante para a classificação alvinegra. Registrar que o Corinthians mostrou sinais de cansaço no jogo contra a Lusa, porque havia enfrentado o Atlético Paranaense na quinta-feira no gramado sintético em Curitiba. O gol do Vitinho sai apenas aos 48 do segundo tempo. Quero contar sobre o desempenho espetacular de Hugo Souza em pênaltis com a camisa corintiana. Ele já tem 14 defesas de pênalti, 29 gols sofridos e 2 batidas para fora. Com essas 14 defesas, significa que 31% das batidas não entraram. 35,5% se a gente considerar também os 2 pênaltis cobrados para fora. Léo Jardim, goleiro do Vasco, que tem bom desempenho em cobrança de pênaltis, tem um percentual de 20% de defesas de pênalti, contra 31% do Hugo Souza. O Hugo acaba de se tornar o 3º goleiro que mais defendeu pênaltis na história do Corinthians. Com essas 14 cobranças, ele superou o Gilmar dos Santos Neves. O Cássio, com 32 defesas de pênalti, lidera. O Ronaldo Giovanelli é o segundo com 27. A grande diferença é que o Cássio pegou 32 pênaltis em 712 jogos. Ronaldo Giovanelli pegou 27 pênaltis em 602 jogos. Já o Hugo pegou 14 pênaltis em apenas 102 jogos. Você levaria o Hugo Souza para a seleção brasileira? Qual o tamanho do goleiro do Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que tiver notícia. Tchau!